O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Tenho certeza que a palavra de Deus sempre deve ser a direção sobre qualquer tema da nossa vida. Você não vai buscar o que é felicidade fora da palavra de Deus. Você vai buscar o que a palavra de Deus diz sobre felicidade. Basicamente, eu quero aqui trazer uma reflexão sobre a questão da felicidade, não apenas a questão da felicidade, mas sobre essa felicidade bíblica, ou a bênção, como nós vamos falar também, ou a bem-aventurança. É o mesmo termo que aparece aqui. Agora, a primeira questão aqui que nós precisamos entender é uma questão morfológica, é uma questão da palavra, é uma etimologia, entender o que Paulo está falando aqui, o que é felicidade dentro desse texto bíblico. Primeiro que fora do contexto da igreja, a gente geralmente não ouve falar muito sobre bênção, né? Geralmente é mais na igreja que nós ouvimos sobre o termo bênção. E basicamente o termo que Paulo usa aqui é bênção. Ela é uma bem-aventurança. Esse é o termo que Paulo está usando aqui. No Sermão do Monte, quando Jesus ele está falando sobre os bem-aventurados, ele vai usar basicamente o adjetivo dessa palavra. Ele fala, bem-aventurados sois vós, bem-aventurados são vocês, felizes, algumas versões vão estar, felizes são aqueles que... Ele está usando o adjetivo dessa mesma palavra que Paulo usa como substantivo. Ou seja, aqui o que nós percebemos é que ao passo que Jesus está falando em ser bem-aventurado, ou em ser feliz, segundo o Evangelho, Paulo está usando o substantivo que torna alguém bem-aventurado. Se você é bem-aventurado, é porque você tem uma bem-aventurança dentro de si. Se você é abençoado, é porque você tem uma bênção dentro de si. Se você é feliz, é porque você tem felicidade dentro de você. Mas basicamente essas coisas são a mesma coisa no Novo Testamento. É basicamente a mesma coisa. A bênção aqui citada é basicamente a felicidade do seguidor de Cristo. É a felicidade de ser redimido, a felicidade de viver uma nova vida em Cristo. Tanto que na NAA, essa versão de Bíblia que eu li agora, que o pastor Edson tem utilizado, ela é traduzida como felicidade. A ARA, que é a antiga versão dessa Almeida, ela é traduzida como exultação. Na NVI ela vai ser traduzida como alegria, mas basicamente é o mesmo contexto. Felicidade, bem-aventurança, bênção. Esse é o termo que a palavra de Deus quer que nós entendamos, que nós tiramos uma compreensão sobre o que é felicidade segundo a Bíblia. É um estado de bem-aventurança. Se você é cheiroso, é porque você tem um cheiro bom. Ao mesmo passo que aqui, se você é feliz, é porque você tem a felicidade do Evangelho. A felicidade do Evangelho. Resumindo, vocês que são bem-aventurados têm uma bem-aventurança do Evangelho. A palavra macarismos é a palavra de bênção, em palavra macários, a palavra de bem-aventurança, bem-aventurado. Ter felicidade, ter a bênção, ser bem-aventurado, segundo a palavra, então na verdade é crer no Evangelho. Não é ter dinheiro, não é ter status, não é ter fama, não é ser reconhecido, não é ter likes nas redes sociais. Ser feliz é crer no Evangelho. Ser feliz é isso. Essa é a verdadeira felicidade. Ser feliz é crer no Evangelho. A felicidade verdadeira, ela está intrinsecamente ligada com o Evangelho. Uma pergunta que eu faço para você é: você se lembra quando você conheceu a Cristo? Talvez alguns estão agora se deleitando nesse momento, mas quando nós encontramos a Cristo, quando nós nos deparamos que nós precisávamos de graça e misericórdia, quando nós percebemos, seja você de fora da igreja ou dentro da igreja, às vezes a gente cresce dentro da igreja e acha que não precisa disso, mas existe um momento que existe um quebrantamento diante da presença de Deus. Existe um momento que nós verdadeiramente encontramos o Senhor. Nós nos deparamos com o Evangelho e nós precisamos entregar tudo para o Evangelho. Entregar quem nós somos para Cristo. É ter vontade de ler a palavra de Deus, é buscar ser honesto, é buscar ser amável, é buscar ser bondoso, é aquele desejo de buscar mais a Deus.
de jejuar, de falar sobre Deus, de ser grato pelo que temos. Essa é a verdadeira felicidade. E cá estamos nós, alguns com 1 mês de evangelho, outros com 6 meses, outros com 1 ano, 20, 30, 40 anos, 50 anos de evangelho. Todos nós nos deparamos em um estágio da vida do evangelho, mas todos nós tivemos essa experiência com o nosso coração. E alguns de nós, com o tempo, isso acontece sem exceção, sejamos nós líderes, pastores, sejamos nós anos de igreja, nós deparamos com um momento que talvez a felicidade do evangelho começa a desaparecer. As dúvidas, os questionamentos, estamos aqui e de repente já estamos no automático. Antes nós chorávamos diante da presença de Deus e hoje já não mais. Hoje já estamos vindo à igreja de uma forma que não era a forma como nós chegávamos aqui. As coisas mudam, o tempo passa. Pode chegar o dia onde nós começamos a nos adequar e nos acomodar a um estilo de vida que não é o estilo de vida do evangelho. A gente começa a ter um aspecto religioso, a gente começa a ter um estilo de vida hipócrita. Nós começamos a vir na igreja de uma forma que não é a forma que Cristo nos ensinou. Não é a forma que nós aprendemos através da palavra de Deus. Se torna tão comum. Nós damos ouvidos a falsos ensinos. Nós vivemos liturgias religiosas que não levam a lugar nenhum. Nós nos entregamos a esse estilo de vida diferente daquele que nós tínhamos antes. Quando nós orávamos, quando nós líamos a Bíblia, quando nós jejuávamos, quando as lágrimas escorriam do nosso rosto. Mas agora tudo mudou. Agora as coisas estão ficando diferentes. E é por isso que o apóstolo Paulo chega para os Gálatas e ele diz o seguinte: o que é que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que é que aconteceu? O que houve que antes vocês vinham à igreja, vocês dedicavam à igreja, vocês choravam na presença de Deus, vocês entregavam as roupas do corpo, vocês faziam o que desse na telha. O que houve com aquele coração quebrantado? O que houve com a alegria, com o desejo de abrir a palavra, de devorar a palavra de Deus? Onde foi que nós nos perdemos? E aqui vai um parêntese, querido, se você tem lá no seu Instagram cristão e em símbolo de signo, apague enquanto é tempo, por favor. Mas eles começaram a crer em coisas que a palavra não ensinava, que Cristo não ensinava, que Paulo, através do Espírito Santo, não ensinava. As pessoas começaram a se dedicar a coisas que não convinham com o Evangelho. E quando isso acontece, o tempo passa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nós esfriamos. Nós perdemos a alegria. Nós nos perdemos no caminho. Nós perdemos o rumo. Agora a felicidade se vai, o formalismo toma conta, a apatia entra no lugar da exultação do Evangelho. Não há mais alegria. Quantos de nós já nos chegamos a esse momento da nossa vida? Você vem aos domingos como um robô, uma inteligência artificial. Responde os irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Não sabe nem o que é paz, não sabe nem o que é o Senhor. Nós cantamos os louvores como nós estivéssemos no karaokê. A gente toma ceia como a gente estivesse tomando um comprimido, um remédio. Você já não sente o coração aquecido pela palavra, você já não sente o clamor
Você trata a igreja como um clube social, você tenta se adequar, comprar as roupas da moda, porque senão você não se adequa. As prioridades começam a se inverter, agora você coloca a igreja e a vida do evangelho como mais um detalhe da sua vida. E a felicidade começa a desaparecer. Agora, o apóstolo Paulo ele vai falar uma coisa interessante aqui nos versículos 8 e 9, vamos voltar ali. Ele fala o seguinte: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Nós vivíamos uma vida sem graça, sem alegria, sem redenção, sem salvação, sem esperança, com medo da vida, com medo do futuro, com medo da morte. Todos nós, sem exceção, vivíamos essa vida. E o Evangelho transformou tudo. Só que agora nós estamos perdendo de pouco em pouco. Nós não temos mais a certeza do Evangelho. Você tem medo da morte, você tem medo do futuro, você tem medo das crises. Você liga o seu botão de sobrevivência porque agora você parece que não tem um Senhor chamado Cristo. A felicidade se vai. A angústia toma conta da nossa vida e nós vivíamos nessa vida, sem esperança, sem saber que nós temos uma redenção eterna nos aguardando. E nós nos convertemos à palavra de Deus, ao Evangelho, ao Senhor, mas agora nós estamos voltando a esses rudimentos. Nós éramos escravos de outros deuses, mas agora estamos maquiados. Nós agora vivemos uma vida religiosa, mas nós estamos servindo a outros senhores que não são o nosso Senhor. Nós estamos querendo voltar a isso. Ele diz que antes eles eram escravos de deuses, mas agora eles estão numa escravidão que é maquiada. Você já não tem vontade de orar. Você já não tem vontade de ler a palavra de Deus, você não sente mais isso no seu coração, você não se alegra mais em ir na casa de Deus. Você não tem mais prazer, você vê se hoje vai dar tempo ou não, se hoje vai rolar ou não. Talvez eu vá. A felicidade do Evangelho começa a desaparecer. Paulo usa a expressão que, se fosse possível, eles teriam arrancado os próprios olhos para darem a Ele. Olha o estado que eles eram, olha a alegria, a exultação, a bem-aventurança. Eles poderiam arrancar, isso é claro que é uma analogia, eles dariam tudo pelo Evangelho, eles dariam tudo pela igreja. Mas agora eles não são mais assim. Você se lembra quando você vinha quase todos os dias na igreja? Quando você pegava a sua palavra, a palavra de Deus, e você lia todos os dias a sua Bíblia? Quando você orava, quando você clamava, quando você chorava, quando você falava da palavra de Deus para muitas pessoas, quando você tinha o Evangelho ardendo no seu coração. Mas agora não existe mais isso. Agora parece que não tem mais. Sabe por quê? Porque o ritmo da vida mudou. Porque você mudou. Você está mudando. Você está sendo transformado em uma coisa que não era para ser. Você está mudando para algo que não era o algo que Deus queria para você. A felicidade está indo embora e você está percebendo isso? Ou não está? No ano de 2002, o pastor David Wilkerson, o pastor Edson comentou sobre ele esses dias. O pastor David Wilkerson, ele pregou um sermão maravilhoso, um sermão épico, que marcou muito a minha vida. E o nome desse sermão era Um Chamado para a Angústia. Você pode procurar no YouTube depois. E nesse sermão ele fala sobre Neemias,
E ele clamava uma parte do sermão sobre as mudanças que muitos estavam passando. Ele ali, praticamente depois, no pós-boom da informática, as redes sociais começavam a aparecer, a internet, e ele clamava porque as pessoas, os cristãos, estavam sendo transformados pela realidade social que estava acontecendo. E ele grita na sua mensagem: você está mudando. Você está mudando. De pouco em pouco, de passo em passo, você está mudando. Você está sendo transformado para algo que não é o que Deus quer para a sua vida. Meus queridos, quantos, enquanto eu estava escrevendo essa parte do sermão, quantos, queridos, nós todos podemos contar, acho que mais do que nas palmas das nossas mãos, quantos amigos, quantas amigas, quantos irmãos e irmãs da igreja que estavam aqui chorando, clamando, pregando, ensinando, que hoje não estão mais na casa de Deus. Quantos que mudaram? Quantos que estavam aqui servindo, orando, e pouco a pouco, e passo a passo, foram sendo transformados? Quantos amigos queridos, quantas pessoas que estavam sorrindo, dando a paz do Senhor, orando junto conosco, mas que agora a felicidade do Evangelho não existe mais. Não existe, porque eles mudaram. Porque eles foram transformados por algo que não é a felicidade do Evangelho. Porque eles buscaram algo, uma felicidade que não é a felicidade de Deus. Eles não percebiam que a paixão estava esfriando. Eles não percebiam, e muitas vezes nós não percebemos que a frieza está tomando conta do nosso coração. Nós não percebemos quando o Evangelho está perdendo espaço dentro do nosso coração. Nós não temos mais tempo para isso. Nós não colocamos o Evangelho como prioridade, nós não mais sofremos pelo Evangelho. Isso é um estado da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, que pode acontecer com muitos de nós. E Paulo vai dizer o seguinte: o que é que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que é que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que é? Essa é uma pergunta para mim e para você. Agora, às vezes com o tempo de igreja, o que se importam são as coisas, os eventos, os cargos, a posição, o reconhecimento, é cumprir metas, é preparar o próximo evento. Agora você se lembra dos tempos antigos e às vezes a gente fica numa nostalgia. Igual a nostalgia do Divertidamente. Você lembra, quando eu orava. Quando eu chorava na presença de Deus. Naquela época não tinha essas coisas aí não. Naquela época a gente não se importava com redes sociais. Naquela época a gente virava a noite na igreja. Naquela época, e você não percebe que você entrou num marasmo. Numas águas amargas. Você não percebe que você começa a viver do passado. Você não mais vive o Evangelho. A sua felicidade não existe mais. A sua alegria não existe mais. Você já não tem as alegrias de Cristo. Você já não tem a exultação do Senhor no seu coração. O que aconteceu? Esses dias eu estava vendo meus sobrinhos correndo para lá e para cá. E criança precisa de tão pouco. Corre aqui, se suja ali, arranca pedaço de árvore, finge que está levando um golpe de um amigo imaginário. Criança é feliz com tão pouco. Muitas vezes nós éramos felizes com tão pouco. Nós precisávamos de tão pouco.
Nós tínhamos o coração em Deus e isso bastava. Isso bastava a nós. Bastava uma hora de oração, bastava uma leitura bíblica, bastava ouvir um louvor, bastava nós estarmos aqui com os irmãos orando em uma vigília. Isso bastava. Agora, o que aconteceu com o choro? O que aconteceu com o quebrantamento? O que aconteceu com a oração fervorosa que nós tínhamos em nosso quarto? Com a contemplação de Cristo? Com a contemplação da palavra de Deus? O que aconteceu com a alegria que nós tínhamos outrora? O que aconteceu? Esse questionamento que Paulo fez, ele fez porque ele tinha um desejo, ele tinha um objetivo para os seus irmãos gálatas. O desejo de Paulo é citado no versículo 19 desse capítulo. Ele diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Que vocês já não sejam vocês, que vocês sejam crucificados com Cristo, e que agora vocês vivam a verdadeira felicidade do Evangelho, a verdadeira alegria do Evangelho. Na verdade, o que eu vejo aqui não é só o desejo de Paulo, mas é o desejo do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Como nós vemos na palavra de Deus que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós, ele sofre, ele tem sentimentos, porque ele quer que Cristo seja formado dentro de nós. Ele quer que tudo seja transformado em nossa vida. O Messias sendo formado em nós, a imagem e semelhança de Deus sendo restaurada em nossa vida. Essa é a bem-aventurança, essa é a bênção, essa é a felicidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a verdadeira felicidade. Não o que os outros dizem, mas o próprio Cristo sendo formado em nós. Nossos ossos, nossos olhos, nossos lábios, nossa mente, nosso coração, nossas mãos, Cristo entra, tudo muda. Cristo entra, tudo se transforma. Cristo entra, a nossa vida começa a ser transformada de pouco em pouco, um processo que exige muitas coisas de nós, mas que nós estamos voltando à imagem de Cristo. Se algo não está sendo transformado em nossa vida, talvez a felicidade não existe mais em nós. Talvez chegamos a um ponto difícil da vida cristã. Cristo sendo formado em nós. E Paulo via que cada vez mais eles estavam parecidos com Cristo. E nós também. Nós deixamos de mentir, nós deixamos de roubar, nós deixamos o nosso orgulho de lado, nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo. Vocês lembram quando vocês chegaram? Vocês lembram quanto vocês se transformaram pela palavra de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, onde foi que nós erramos? Aonde foi que nós erramos? Aonde foi que nós paramos? A pergunta para os Gálatas deve ser a mesma para mim e para você. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Davi no Salmo 51, um salmo tremendo, que ele fala: cria em mim um coração puro, Senhor. Ele numa parte do salmo, ele vai dizer o seguinte: restaura em mim a alegria da tua salvação. E essa é uma oração que nós precisamos fazer constantemente: restaura em mim. Essa é uma oração que precisamos chegar na segunda-feira de manhã: restaura em mim, Jesus, a alegria da tua salvação.
restaura em nós. Na famosa história escrita por John Bunyan, Peregrino, um livro clássico, fantástico. Todo cristão devia ler esse livro um dia. Cristão, o personagem principal do livro, ele está indo rumo à cidade celestial. E no meio do caminho ele encontra vários personagens, e em uma parte do caminho ele encontra formalista e hipocrisia. Eram dois homens que no meio do caminho eles criam no Evangelho, criam na palavra de Deus. E eles começam a conversar, ele pergunta, de onde vocês vêm? E eles falam, da cidade da vanglória. E eles tinham uma vida e um aspecto religioso, hipócrita, uma apatia espiritual. Eles faziam o que convinham, eles faziam aquilo que parecia algo religioso, mas eles não tinham uma verdadeira vida do Evangelho. E cristão, vendo essa vida que eles levavam, ele se distancia de formalista e hipocrisia. E no final, várias vezes nos capítulos do livro, ele termina com um poema ou com uma canção, e ele termina com um poema falando, embora alto, pretendo sim subir este morro. Não há dificuldade, não me deterá. Eu corro, pois vejo que passa aqui o caminho da vida. Ânimo, coração, não tema nem esmoreça na subida. Melhor, mesmo difícil, é tomar o caminho certo, pois o errado, embora fácil, leva à perdição do deserto. Muitas vezes nós nos achegamos a esse deserto de vida, a esse deserto sem felicidade, porque nós nos entregamos a uma prática, a um estilo de vida completamente diferente daquele que nós aprendemos de Cristo. Diferente. E agora, talvez, muitos de nós, talvez você, hoje, esteja morto, ou esteja morrendo, aos poucos, mudando, de pouco em pouco, morrendo aos poucos, vindo na igreja, abrindo o seu sorriso, mas cada vez mais morrendo. E talvez ouvir essa pergunta de Paulo, mas também ouvir essa pergunta do Espírito Santo de Deus, pode trazê-lo de volta à vida. O que aconteceu com a felicidade que você tinha? O que aconteceu? Essa é uma pergunta para mim e para você. O que aconteceu com a felicidade que você tinha? Talvez você já chegou hoje e não há mais felicidade. Não há mais choro. Não há mais clamor. Talvez você não sinta mais nada. Mas o que Paulo esperava aqui é que eles se tocassem nisso. Fossem transformados e agitados por essa pergunta. Irmãos e irmãs, o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Vamos nos colocar de pé. Amém. Eu vou fazer algo aqui que eu fiz de manhã, quebrando um pouco o protocolo. E eu quero que você, isso é uma reflexão para todos nós, na verdade. Todos nós precisamos refletir sobre essa palavra de Deus para mim, para você. Mas se talvez você sentiu que a felicidade tem se desaparecido da sua vida, talvez você não sinta mais a alegria do Evangelho, vem aqui à frente. Os líderes e pastores, por favor, venham também juntos. Líderes de house, venham aqui à frente. Vamos orar por você. Saia do seu lugar, está frio, mas vem aqui. Nós vamos orar por você. Se você tem sentido uma fraqueza, se você tem sentido uma tristeza dentro de si, se falta algo, vem aqui.